estar aqui é tudo de bom. A Santa Missa vai começar. Abra bem o seu coração. Este é o dia mais feliz. Estar aqui é tudo de bom. Menino, vai logo se arrumar pra você ir pra missa. Você não tá vendo quantas horas são, não? Nunca vi, menino abençoado. Vai logo, arruma logo esses brinquedos aí. Nossa, Deus vê toda essa sua bagunça. Deus te castiga, menino. Ó, tomara que quando você chegue lá na igreja, Deus abre sua cabeça e bota um pouco de juízo aí dentro, que é isso que você tá precisando, viu, menino? Bom, pessoal, hoje o nosso encontro vai ser sobre missa. Eu comecei fazendo essa pequena brincadeira sobre, interpretando um pai chamando um filho para ir para a missa. Por que eu quis fazer essa brincadeira? Eu tento representar o que muitas crianças sentem na verdade. Quando chega no domingo, a criança está lá brincando, muitas vezes com seu colega, pode ser com um primo, ou sozinho jogando um videogame, e aí então o pai ou a mãe, ou essa pessoa, a avó, seja lá quem for, vem chamar a criança para ir para a missa. A criança, ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe o significado da missa, e aí ela só entende o quê? Que ela é obrigada a ir para um local onde um cara vai estar falando durante 2 horas, e ela não sabe quem é esse cara que está falando, sobre quem ele está falando, e o que acontece com essa criança quando está diante dessa situação. Ela não consegue prestar atenção em nada. Ela chega a criar uma certa revolta por conta de não saber o que está acontecendo, e aí ela não presta atenção na missa, e acaba sendo um tempo jogado fora para ela. Essa questão do pai, às vezes, influenciar de forma negativa, trazendo esse sentido de Deus te castiga, Deus vai abrir a sua cabeça, vai colocar juízo dentro dela, isso tudo cria um bloqueio na criança, fazendo com que ela não queira ir para a missa. Então, o nosso papel na catequese começa o seguinte: a missa é legal. Nós vamos encontrar com Jesus, é uma festa que Jesus preparou para a gente, e é um momento muito especial. Então, é isso que é a nossa primeira missão ao ensinar a missa para as crianças. Um catequizando que ele era muito bom. Dentro de sala ele sempre participava, sempre estava ali fazendo exercício e tudo mais. Só que dentro da missa ele não conseguia se comportar. Ele conversava muito, ele tirava a atenção dos outros colegas, ele levava brinquedos. Diversas vezes eu tive que tomar o brinquedo dele, entregar para a mãe. Só que aí eu comecei a prestar atenção que ele não estava compreendendo nada do que estava acontecendo na missa. E aí eu decidi perguntar para ele. Falei, cara, você sabe que parte é essa da missa? Aí ele olhou, não tio, não sei não. Eu falei, então, essa aqui é a parte que Jesus está se transformando. Está passando do pão, se transformando em carne, e transformando o vinho em sangue. E isso atiçou a curiosidade dele. E aí ele então começou a me perguntar mais coisas. E aí quando eu fui prestar atenção, na verdade ele tinha faltado esse encontro de missa parte por parte. Então nós temos que passar esse encontro bem passado e prestar atenção para que todos os nossos catequizandos absorva bem esse tema. Então a gente vai falar primeiramente o que é a missa. A missa, ela é uma celebração, ela é uma festa. Foi quando Jesus ele passou para toda a nossa humanidade a memória dele. Foi quando ele dividiu o corpo dele e passou para os discípulos. E aí, essa repartição do corpo entregue para os discípulos, ela é feita hoje através do padre para toda a comunidade. Aí então a gente chega na importância da missa. Qual que é a importância da missa? Eu vou primeiro pegar uma passagem aqui que fala Mateus capítulo 18, versículo 20, que fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles.
Eu trouxe essa passagem primeiro porque Deus vai estar presente em todos os lugares. Aqui nessa passagem fala sobre Jesus, que aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, Ele estará lá. Então isso significa que a gente não precisa ir na missa, porque Jesus está lá, está em todo momento, está em todo lugar. Mas não, pessoal, isso está errado. A gente precisa ir na missa porque é o encontro pessoal com Jesus Cristo. Se você tem um amigo, você conversa no WhatsApp com ele. Isso significa que você vai estar junto com ele? Não, você está em contato com ele, mas você não necessariamente vai estar presente com o seu amigo. Quer dizer que só porque você conversa com ele, você não precisa ir na casa do seu amigo. Imagina só você está numa ilha, sozinho, sem ninguém. Lá você tem telefone, né? Você tem WhatsApp, você tem Facebook, você conversa com todo mundo. Mas aí você fica sozinho nessa ilha. Você conversa com todo mundo, mas ninguém te visita. Pensa só como é que não deve ser uma coisa triste. Então, a missa está aí para isso. A missa está para a gente ter um encontro pessoal com Jesus. E de que forma que a gente tem esse encontro pessoal? Na Eucaristia. Há uma diferença entre assistir e participar. Muita gente fala, eu assisti a missa do padre fulano de tal. Você assistiu foi aonde? Foi pela televisão? Foi pela internet? Se foi dentro da paróquia, você não assistiu, você participou. Mas de que forma que você participa da missa? É você ficando de pé na hora que tem que ficar de pé, sentando na hora que tem que ficar sentado e ajoelhando nas horas que tiver. Só isso basta? Não, você também tem os gestos, você tem as coisas que você tem que seguir todo o ritual litúrgico. Então, quando você vai entrar na igreja, a primeira coisa que você tem que fazer é a inclinação. Então, se você chega dentro da igreja, de qualquer forma, sai batendo na porta, chega lá, coloca os seus pés para cima, fica todo à vontade no banco, você vai estar assistindo ou participando? Então, é muito importante a gente falar sobre a participação da missa para os catequizandos e não simplesmente assistir. A gente tem muito problema com o catequizando deles quererem ficar saindo na hora da missa, para ir beber água, para ir ao banheiro. Tudo isso a gente tem que ser ensinado, que quando a pessoa sai da missa, ela está deixando de participar. Ela passa a simplesmente assistir à missa. Vários tipos de crianças. Tem a criança que ela é mais quietinha, tem a outra que ela é mais conversadeira, e tem aquelas que gostam de sair da missa a qualquer custo para conseguir passar o tempo, seja lá o que for. O que cabe ao catequista? Cabe ao catequista puxar essa criança e explicar que ela não pode ficar saindo, porque cada parte da missa tem a sua importância. Se ela decide sair na parte do ato penitencial, a gente sabe que o ato penitencial é importantíssimo para quê? Para que a gente limpe nossos pecados, que nosso coração esteja completamente limpo para que a gente possa assistir à missa. Então ela saindo numa parte importante dessa, ela vai estar, de certa forma, comprometendo a todas as outras partes da missa. O catequista, quando ele está na missa com a criança, ele não está ali para participar da missa. Ele está ali para cuidar dos seus catequizandos. Tudo, cada gesto, cada sinal, cada reação do catequizando tem que ser observada pelo catequista. Tem muito catequista que chega dentro da igreja, fecha o olho, bota a mão na cara e começa a fazer suas orações, e tem criança conversando do lado, tem criança brigando do outro, tem criança rabiscando um papel na frente, e esse catequista não consegue prestar atenção nisso. Então o papel do catequista na igreja, junto com seus catequizandos, é de auxiliar, de cuidar, para dar o apoio e toda a assistência que seja necessária. A missa ela é dividida em 4 partes. Então nós temos que explicar para as crianças essas 4 partes, porque faz parte de um todo. Sendo assim, a gente consegue falar para elas que não tem a parte mais importante ou a menos importante da missa. Tudo isso
faz parte de um todo. Desde os ritos iniciais até os ritos finais, onde a gente passa pela liturgia da palavra e a liturgia eucarística, todas as partes são importantes. No próximo encontro, a gente vai falar melhor sobre cada parte da missa. Tema de missa parte por parte, onde a gente vai detalhar cada passo da missa, desde do canto de entrada até a bênção final. Começando a falar dos gestos, o primeiro que a gente vai ver é a inclinação. Por que a inclinação? Porque é o primeiro gesto que a criança vai fazer quando ela entra dentro da igreja. Ela junta as duas mãos ao peito e inclina-se de forma que você abaixa a cabeça. Esse gesto de inclinação, ele vem lá de antigamente, quando as pessoas que não eram da realeza faziam para cumprimentar o rei. Então, a gente está fazendo a mesma coisa quando a gente entra na igreja. A gente está cumprimentando o nosso rei. O sinal da cruz. O sinal da cruz, a gente tem que explicar para eles o que é e de que forma que é feita. O que é? A gente, quando faz o sinal da cruz, nós estamos relembrando um dos dogmas principais da Igreja Católica, que é a invocação da Santíssima Trindade, que é onde a gente faz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. De que forma que é feito? Tem sempre que lembrar que é com a mão direita, e ela vem primeiro na testa, com o nome do Pai, desce aqui na barriga, na altura do estômago, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem sempre que lembrar que não é em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, ele é uma coisa só. A genuflexão. A genuflexão, ela é feita quando a gente está de frente ao Jesus Eucarístico. Então, na nossa igreja, o Jesus Eucarístico, ele não fica sempre dentro da igreja. A gente tem a capelinha do lado. Mas tem algumas igrejas que fica sempre exposto o Santíssimo. E o que é essa genuflexão? É quando você coloca o joelho direito no chão, se inclina e faz o sinal da cruz. Ela é uma mistura do sinal da cruz com a inclinação e com o ato de você ficar de joelho. Que quando o Jesus Eucarístico estiver exposto, deve ser feito a genuflexão. A peregrinação, ela é feita antes da proclamação do Evangelho. Ela é feita com 3 sinais da cruz consecutivos. Ela é feita, então, na testa, na boca e no peito. Essas cruzes sempre devem ser feitas com as seguintes palavras: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. A explicação popular para isso é que fala que Deus livrai-nos dos maus pensamentos, das más palavras e das más ações. Só que para os católicos ele tem um sentido mais completo. Mas para nós católicos tem uma explicação mais completa sobre o que é isso. A cruz na testa lembra que o Evangelho deve ser entendido, estudado e conhecido. A cruz nos lábios significa que o Evangelho deve ser proclamado e anunciado. É uma missão de todos nós cristãos. E a cruz no peito, à altura do coração, nos indica que o Evangelho, acima de tudo, tem que ser vivido. Não adianta nada você ir para a igreja todos os dias, sendo que a palavra de Deus não está sendo dita por você. Não, você não está fazendo uma boa ação, você não está ajudando uma pessoa, você não está fazendo bem a ninguém. Então tudo isso é você vivenciar o Evangelho. E aí a gente tem uma outra série de ações que a gente tem dentro da igreja, como por exemplo, você estender as mãos para o altar, você bater palma durante uma música, você acenar no glória, cumprimentar o seu irmão na parte da paz de Cristo. Tudo isso faz parte da missa. É uma forma com que a gente tem de interação, de animação, para que a missa ela se torne cada vez mais alegre, mais festiva.
Quando a gente começa a falar das posições da missa, o silêncio também faz parte. Por quê? O silêncio faz parte da oração. Faz parte de que é o encontro seu pessoal com Jesus. E junto com o silêncio, a gente também acrescenta o ato de você ficar sentado. Por que o ato de ficar sentado faz parte da missa? Essa parte foi sendo adaptada pela Igreja Católica com o tempo, para que você fique mais acomodado durante a missa, para que você não fique de pé. Às vezes a pessoa trabalhou o dia todo, então ela vai para a missa, ela não tem que ficar sempre de pé, 1 hora, 1 hora e meia que seja. Mas o ato também de ficar em pé, ele é importante porque significa prontidão. Significa que você está sempre atento às palavras de Jesus, as palavras que estão sendo passadas para você. Você ficar de joelho na missa significa que você vai estar servindo a Deus. Ela é feita na parte da consagração. Então, sempre que você estiver diante do sacrário, você deve sempre ficar de joelho. A prostração, ela é um gesto que ele é bem antigo na Igreja Católica. É o gesto que a pessoa se entrega ao máximo para Deus. Significa que você vai estar se desvencilhando do mundo e servindo a Deus. O comportamento na missa é algo que eu falei no início do vídeo, mas que deve ser reforçado na questão das vestes. É sempre importante a gente falar com as crianças para que elas venham vestidas com roupas adequadas para assistir à missa. Então, o garoto ele não pode usar boné, as meninas devem sempre tomar cuidado com as roupas mais curtas, o silêncio, o respeito, tudo isso deve ser sempre reforçado para as crianças. É uma etapa muito importante para que a gente não deixe que esses vícios passem cada vez mais no seu dia a dia. Como eu já disse no encontro passado, é muito importante para o catequista passar um bom tema para as crianças. Essas crianças, elas vão pegar o que a gente fala e tomar como verdade. No ano passado, eu e minha colega de turma, nós fomos abordados pelos pais do catequizando, e eles falando o quanto esse catequizando acreditava e confiava em tudo que a gente falava. Diz que os pais eles tentavam falar, corrigir alguma coisa, e que a criança falava, não, o jeito que o tio ensinou é o jeito certo. Então, tudo que a gente for passar para as crianças, a gente tem que passar com a maior certeza possível. Porque quando ela for assistir a missa com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, ela vai corrigir cada um nessas atitudes. Então, um gesto, uma conversa, às vezes o pai ou a mãe vai atender o telefone durante a missa, tudo isso, a criança sabendo, ela vai passar esse conhecimento para frente. Então, é sempre muito importante o tema ser passado da melhor forma possível. As dinâmicas e os exercícios nesse tema sempre são muito bem-vindos. O que eu peço é que a gente sempre tome bastante cuidado para que a gente não passe exercício muito bestinha para as crianças. A etapa de pré-eucaristia é aquela transição que eu falei, da criança que estava sempre pintando, colorindo, e quando ela chega na pré-eucaristia, ela precisa continuar com essa metodologia. Mas a gente sempre tem que dar um passo a mais do que era dado na etapa passada. Essa etapa, se a gente for passar alguma coisa para elas colorir, é pouco. O tema sempre tem que ser reforçado nos exercícios. O exercício ele não pode ser encarado como um tapa-buraco que sobrou do tempo que você tinha entre o encontro e começar a missa. Ele deve ser um exercício para reforçar o tema, e não simplesmente um exercício por passar. Senão seria melhor a gente pegar um gibi da Turma da Mônica e pedir para eles colorirem. Então, a importância do exercício é essa, reforçar o tema que a gente passou. Estar aqui é tudo de bom. A Santa Missa vai começar. Abra bem o seu coração.
coração. Esse é o dia mais feliz.